Estamos ao vivo! Mais uma live. Que da hora, minha quarta live. Eu já fiz duas aqui no Facebook, aí fiz uma também lá no YouTube e uma no Instagram. E aí agora, essa daqui é minha segunda então no Facebook, 4 no total. As primeiras duas lives que eu fiz foram sobre histórias de sucesso que eu tive por causa da boa comunicação. E aí eu também fiz uma live sobre comunicação lidando com crianças e com adolescentes. E agora essa live aqui de hoje é sobre os meus professores, o que eu pude aprender com alguns dos meus professores. Professores e professoras que marcaram a minha vida. Ok? É isso que eu vou falar hoje. Eu tenho 14 professores para compartilhar. Não sei se vou conseguir compartilhar todos esses 14. A live aqui dura mais ou menos 30 minutos. Então, vamos ver. Vamos ver quanto tempo eu vou ter. Bom, mas eu já posso começando então. Eu não vou falar o nome dos professores para reservar eles. Eu não conversei com eles se eu poderia falar ou citar sobre eles. Pessoas públicas eu vou falar. Mas meus professores, assim, em geral, eu não vou citar nomes. Quem conhece, conforme eu vou falando, vai saber quem é. E eu escrevi um livro digital, um e-book, chamado Os Segredos do Ensino. E lá contém 14 segredos para você saber aplicar no seu ensino e na sua comunicação para você se tornar um melhor comunicador. E a partir do momento que você lê o livro, descobre os segredos, alguma coisa na sua mente é destravada para uma melhor comunicação. Você começa a se comunicar melhor, você começa também a se cobrar nas suas mensagens, seus vídeos, seus ensinamentos, suas aulas, suas palestras e assim por diante, ok? Então, desses 14, cada um é um desses segredos do ensino que eu listei. Esses professores, eles têm mais de uma coisa que já me chamaram a atenção, com certeza, mas eu vou focar em uma só para cada um, tá bom? Então eu vou começar com a primeira, é uma mulher, é uma professora. É uma professora que eu tenho, né, na minha vida, na minha família, e eu tive por muitos anos na igreja. Eu tive essa professora na igreja. Então, ela ensina outras coisas, com certeza. Ela ensina no lar, ensina os filhos, dá treinamentos, já deu cursos, mas ela ensina muito na igreja. Então, foi na igreja que eu aprendi uma coisa com ela, que é o seguinte: ensine pessoas, não lições. E ela faz muito isso. Ela tem a lição que ela vai ensinar, ela tem lá o livro que ela vai seguir, ela tem lá um cronograma para seguir, mas ela foca nas pessoas, o que as pessoas estão precisando. Ela iria ter esse ensinamento, essa aula, para um grupo, mas ela vai mudar se for para outro grupo. Se for para um grupo mais velho ou mais novo, ou de crianças, ou pessoas mais conhecidas, ou se for por vídeo, ou se for presencial, ela faz um jeito diferente. Ela faz um jeito mais personalizado. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Ensine pessoas e não lições. Não vai ensinar só por ensinar. Ensina aquelas que estão te ouvindo. É mais difícil saber quem são quando faz por vídeo. Mas quando você pede para comentar, para compartilhar, você vai conhecendo o seu público. Você vai vendo quem são as pessoas que te ouvem, quem são as pessoas que te seguem. Aí você faz um melhor direcionamento, com certeza. Mas quando você está ao vivo, dando uma palestra, uma aula, uma mensagem, uma apresentação, alguma coisa na sua aula mesmo, você vai ter que apresentar um trabalho, alguma coisa assim, fale para as pessoas. Não faça uma coisa mecânica, não faça uma coisa só para, eu fiz e pronto, acabou. Aí você não vai tocar ninguém, não vai mudar ninguém, não vai destacar, não vai fazer uma coisa ser inesquecível, ok? Então com essa professora eu tive
esse aprendizado, vamos dizer assim. O segundo é um líder da minha igreja. Ele foi um profeta, na verdade, na minha igreja. E uma coisa que eu gosto muito que ele fazia quando ele dava os seus discursos, os seus serões, os seus treinamentos, é ensinar pelo exemplo. É muito importante ensinar pelo exemplo, e ele fazia muito bem isso. Ele ia falar um princípio, ia ensinar alguma coisa, ele falava como ele aprendeu, ele contava uma historinha da vida dele, ou da vida de alguém próximo que contou para ele, para ilustrar. Ele ilustrava muito pelo exemplo ou por historinhas aquelas coisas que ele ia ensinar. Essa é uma coisa que eu gostava muito, muito. Toda vez que ele ia falar, fazer um discurso, eu ficava prestando atenção nas historinhas e na aplicação que ele vai fazer na vida dele e para nossas vidas também. Eu gosto bastante disso. Eu sou muito de historinha, eu sou muito de coisa prática. De não é só blá 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 blá, mas como eu aplico isso na minha vida? Como que eu faço? Então ele fazia muito bem isso. E isso me ajudou bastante a ser o melhor professor e também a ser o melhor aluno. Quando a gente tem alguém que nos ensina, que é um bom exemplo. Ensinar pelo exemplo. Eu gostei muito disso. O terceiro professor é um professor famoso. Ele, na época que eu era adolescente, eu estava indo fazer o meu serviço missionário, indo fazer aquela missão de 2 anos, ensinando a pessoas, deixando mensagens, várias mensagens por dia, por 2 anos. Eu fui pesquisar pessoas, professores que estavam ensinando, que estavam se destacando. E uma delas, que eu gostei bastante, que foi até o meu tio que me indicou, foi um tal de Luiz Marins. Ele é antropólogo, ele é professor, ele é pesquisador, ele dá palestras, dá treinamentos, dá cursos. Eu tinha comprado alguns cursos, o meu tio que tinha comprado alguns cursos dele me emprestou para eu poder assistir. Eu assisti vários cursos dele, vários vídeos dele. Eu gostava muito de como ele falava do comportamento humano ao longo das eras, ao longo dos tempos, como que a gente aprende, como que a gente escuta, como que a gente sente as coisas. Então ele falava de um tópico que eu gostava bastante. Essa é uma diferença também de professor para professor. Quando tem um tópico que você gosta muito, você se interessa mais. É mais fácil de você ouvir, de você prestar atenção, de você aplicar, de você fazer anotações. E esse professor Luiz Marins, ele fazia isso. Ele tinha um tópico que eu adorava, ele falava de um jeito claro, e ele falava muitas vezes para a gente poder observar. Fala, observe isso aqui, preste atenção nisso daqui, pensa comigo, pensa não sei o quê. Então ele fazia eu ficar observando, e quando terminava a aula dele, eu ainda ficava observando por mais tempo. Sabe aquilo quando você vai para academia, quando você vai fazer um exercício, que você faz séries? Você não faz só exercício e pronto, acabou. Eles falam que quando você faz séries de exercício, faz um tempinho, descansa. Faz um tempinho, descansa. Faz mais um pouco, descansa. Quando você faz desse tipo, você sua muito mais, você queima muito mais caloria, e mesmo depois que você acabou, você está no carro, você está em casa, você está tomando banho, você ainda está queimando caloria, você ainda está suando muitas vezes. Então, o Luiz Marins, ele fazia isso, ele ensinava de um jeito que mesmo depois do ensinamento dele, eu ainda ficava digerindo aquilo ainda por muito tempo. Eu gostava muito disso. É o tipo de ensino que ajuda as pessoas a serem observadores e perceptores, alguma coisa assim. Pessoas que percebem e observam ao seu redor, porque eles aprendem muito mais. Gostei bastante. Um outro professor que eu tive, ele era da minha idade, um pouco mais novo que eu. Ele dava cursos de autossuficiência profissional. Eram cursos de 12 semanas, todo sábado a gente tinha que estar lá. Então, a gente tinha que se preparar. E esse professor sabia que os alunos não iam se preparar. Então, ele dava lições de casa e ia acompanhando os alunos no dia das aulas, para ninguém faltar. Ele ligava para os alunos, ou mandava mensagem, ou e-mail, não lembro agora, para poder lembrar do horário
e dar a lição de casa do que você tinha que fazer. Você tinha que entrevistar alguém, fazer alguma coisa, escrever alguma coisa, ter uma lista, fazer uma pesquisa. Você tinha que fazer algumas coisas para quando você chegasse na aula, você poder compartilhar e contribuir. Então, ele fazia muito isso, que é o que eu chamo de jogando fora de campo. Eu sei que aqueles 90 minutos do futebol é importante, mas o pré e o pós é muito importante também. Muito. Então, quando você faz isso, você não só dá uma aula, mas você prepara a classe, prepara os alunos para o que você vai fazer. E o pós, ver se eles aprenderam, ver se está tudo ok, ver se eles vão voltar, é muito importante no ensino. Não basta só ensinar. Você tem que preparar o ambiente e os alunos para receber aqueles seus ensinamentos. Então é uma coisa que eu acho muito interessante que esse professor fazia, jogando fora de campo. E ele fazia isso muito bem. Ele envolvia os alunos e a gente estava engajado e a gente estava comprometido com o ensino. Isso é uma coisa muito importante, muito interessante. Outra coisa, outro professor, também da minha família. Esse outro professor que eu vou falar agora, ele também é da minha família, eu conheço ele há muitos anos, ele me conhece melhor do que eu mesmo, é o professor homem, ele já ensinou em faculdade, ele já ensinou fora da igreja, ele já ensinou dentro da igreja, ele já ensinou professores a aprenderem a ensinar, ele se considera, ele diz que ele não é um professor, ele é um educador, ele ensina como ensinar. Então eu fiquei muito próximo dele por muitos anos, e consegui observar e perceber bastante com relação à didática, o jeito que ele ensina as pessoas. E uma das coisas que me chama muita atenção, que se eu pudesse talvez marcar como uma coisa muito importante ou muito grande do ensino dele é: não esqueça do principal. Ele não esquecia do principal. Se vai ensinar coisas da igreja, foca em Jesus Cristo. Se vai ensinar alguma coisa da faculdade, foca naquela matéria, naquilo que ele se propôs a dar. Não é um professor que chega lá, fica enrolando, contando história, falando isso, falando aquilo, faz as pessoas perderem o seu tempo. Se as pessoas pagaram para alguma coisa, ou estão indo lá para assistir, ou para ouvir, ou para participar de alguma coisa, você tem que chegar nesse objetivo. Você não pode esquecer do principal. Se o principal numa aula de matemática é aprender aquele cálculo, não adianta ele falar de outras coisas que ele manja, de outras coisas que ele domina, de outras coisas mais engraçadas, ou vou mostrar um vídeo aqui, ou não sei o que. Não chegou no objetivo final. O objetivo é eles saírem de lá sabendo aquele cálculo. Se o professor de Kung Fu quer ajudar os alunos a passarem de faixa, o principal é o quê? Passar de faixa. Não é ficar forte, não é ficar musculoso, não é fazer apresentações, é passar de faixa. Se você se propôs a fazer uma coisa, faça essa coisa. Então, e foque na coisa mais importante. Se você vai ensinar seu filho, ensina seu filho. Não fica se mostrando, não fica fazendo vídeo, não fica aparecendo, se mostrando para as redes sociais. Não, ensina ele. Se você vai ensinar ele, certifique-se que ele está aprendendo. Ensine ele. Se você vai ensinar na igreja, foque em Jesus Cristo. Ensine pessoas, não lições, mas não se esqueça do principal. Essa é uma coisa que eu aprendi muito com esse professor aí. Outra coisa, outro professor. Eu já falei 5, vou falar o número 6. Esse professor, eu era jovem, eu era adolescente, e eu assistia junto com outros adolescentes, essas classes, esses cursos. E esse professor, ele tinha uma didática, ele falava tão bonito, com as palavras bonitas, tudo encaixado. Você via que ele treinou e praticou a semana inteira, para quando chegou aquele final de semana, aquele curso que ele ia dar, ele fazia com maestria. Ele era um dos professores da minha vida que me ajudou, me incentivou a querer ser um professor no futuro, a querer ser um comunicador na minha vida, né? Esse professor, se eu pudesse resumir uma coisa boa dele, seria: desperte o professor que há em você. Seria esse título. Ele conseguiu fazer isso. Ele não só ensinava
e deixava lições e nos cursos que ele dava, que fazia com que a gente não esquecesse nem dos exemplos que ele dava, nem das aplicações, nem da historinha, nem do que a gente lia, nem do que a gente levava para casa. As coisas que ele falava era tão bonito, tão legal, tão interessante. E ele falava de um jeito que a gente ficava um olhando pro outro e falava assim, nossa, que da hora, que legal. Então, marcou muito. E eu falava assim, nunca que eu vou ensinar que nem ele. Nunca que eu vou ter essa habilidade. Mas assim, ele praticava bastante. Ele treinava, praticava bastante para quando chegasse para dar esse curso, ele fazia certinho. Ele fazia assim de um jeito que a gente não desviava a atenção. Não tinha vontade de ir no banheiro, de ir no seu, não, vamos esperar acabar. Vamos esperar acabar essa aula aqui e na semana que vem tem mais, e na outra tem mais e vamos assistir. Ele tinha a classe cheia. Ele tinha a classe cheia. Essa é uma coisa muito interessante dele. Agora, mais uma professora. Essa professora que eu tive foi num curso que eu fiz de seminário de religião. E ela era minha professora desse curso de seminário de religião. Esse seminário de religião duram 4 anos. E com ela, eu fiz acho que o último 1 ano e meio. Acho que foi alguma coisa assim. O último 1 ano e meio que eu fiz foi com ela. E ela ensinava de um jeito tão legal, que assim, resumindo sobre ela, eu poderia dizer que ela é o lema dos escoteiros. Sabe o lema dos escoteiros? Sempre prontos. E eu até acrescento sempre preparados. Que estar pronto e estar preparado é um pouco diferente. Mas os dois eles se juntam, se complementam demais. Se você está sempre preparado para ensinar e sempre pronto para ensinar, você vai ensinar em qualquer momento, qualquer hora, para qualquer pessoa. Se você tem um foco de ensinar sobre vender relógio, você vai apresentar isso, você vai querer vender isso. Se o seu foco é apresentar relógios e vender relógios, você vai conseguir fazer, se você estiver preparado e pronto, você vai conseguir fazer isso no elevador, numa conversa, num vídeo, num áudio, no meio de uma aula, numa apresentação que você for fazer. Enfim, dá para você fazer de várias formas. E essa professora minha, ela tinha isso. Ela estava sempre pronta e sempre preparada. Se acontecer alguma coisa na aula que não dava para ela ensinar os 40 minutos lá que ela tinha que ensinar, ela encurtava. Ela cortava uma coisa aqui, cortava uma coisa aqui. Agora, se a aula não estava rendendo, ela já tinha ensinado tudo que era para ensinar e ainda sobrou tempo, ela tinha ainda coisa para fazer. Então, se tem um ensinamento de 40 minutos, ela estava preparada para ensinar em 20, 40 e 1 hora. Ela não ia ser surpreendida, porque ela sabia fazer esse jogo de cintura com relação ao ensinamento dela. É muito legal isso. Isso eu lembro bastante, de estar sempre pronto. Eu lembro dos escoteiros, sempre prontos para ensinar. Então, se apareceu um aluno novo, ou tinha menos crianças na classe, menos jovens, ou mais jovens, visitantes, ou teve que juntar com uma outra classe, ela não se surpreendia. Ela não era pega de surpresa. O jeito que ela ensinava era de um jeito que ela estava sempre pronta para ensinar, independente de como fosse. Se o lugar que ela fosse ensinar estava fechado, ela ensinava lá no gramado, lá fora. Ou a gente ia lá para casa dela. Enfim, ela se adaptava de uma forma que não deixava nenhum dos alunos na mão. Isso é uma coisa que eu gostei bastante no ensino dela. O que mais? Outro professor, deixa eu ver quanto tempo já temos. Nós já estamos em 20 minutos. Dá para falar de mais alguns professores que eu tive que marcaram a minha vida. Esse próximo agora é um professor que, se fosse resumir ele, eu diria a palavra didática. Ele é super didático. Todas as vezes que eu vi ele ensinando, seja para jovens, seja para adultos, seja só para homens, seja num curso, num treinamento, né, naquele conselho de professores, eu já vi ele fazendo de várias formas, e toda vez que ele ensinava era de uma didática, prendia a atenção de todo mundo, e isso eu achava muito legal mesmo. E assim, didática é como se fosse o sobrenome dele.
O jeito como ele ensinava mexia comigo. Eu em vez de prestar atenção no que ele estava falando, eu prestava atenção no como ele estava fazendo. Eu, como professor e observador, eu sempre anotei isso. Todos os cursos, vídeos, treinamentos, aulas que eu assisto, eu fico inconscientemente pensando, pô, eu gostei disso que ele fez, como que ele fez? Olha só que todo mundo presta atenção, como que ele fez isso? E eu faço as minhas anotações. Eu tenho muitas anotações que eu estou compilando para fazer um livro mais para frente sobre didática, sobre técnicas de ensino, técnicas e métodos de ensino. E esse professor aí, ele me deu muitos exemplos de como ter uma ótima didática, para você ser entendido de qualquer forma por qualquer um. Isso foi uma coisa muito legal. Outra coisa, esse é mais um conceito que eu quero falar para vocês de ensino, que eu como professor, eu como palestrante, eu como comunicador, eu faço o tempo todo, que é ensinar não é dar, é retirar. Você não adianta só ficar ensinando, 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 você tem que saber se os alunos, se o seu público, se a sua audiência está entendendo. Se eles estão entendendo, aí você chegou no seu objetivo, né? Não adianta só passar informação. Você precisa saber se eles estão compreendendo. E como você faz isso? Você faz perguntas. Se é num vídeo, você pede para eles comentarem. Você pede para eles compartilharem. Se você gostou, dá um like. Então, as pessoas vão dando like, vão compartilhando. Você vai vendo que eles vão gostando. Tem um outro vídeo que você fez um pouco diferente e não teve o mesmo engajamento. Foi talvez no horário errado, foi talvez da forma errada. Aí você muda, você vai adaptando. E pedindo para eles comentarem ajuda bastante. Se é ao vivo, você faz perguntas. Você deixa eles ensinarem, deixa eles explicarem o que você acabou de falar. Você acabou de ensinar um princípio, acabou de ensinar uma matéria. Faz pergunta. Faz eles ensinarem, faz eles responderem. Vê se eles entenderam. Vai depois da teoria na prática. Faz na prática, faz uma simulação, faz um treinamento. Vê se eles compreenderam, vê se eles sabem do que você está falando. Então, ensinar não é só dar, é retirar, é saber, é descobrir se eles aprenderam, se eles estão assimilando ou não. Essa é uma coisa que eu tento fazer bastante no meu ensino, principalmente presencial. Que mais? Eu tive um professor, dessas muitas aulas, desses muitos cursos, semestres que eu já tive como aluno de inglês aqui nos Estados Unidos, eu já tive muitos professores. Professor canadense, indiano, professores americanos, eu tive professores russo, tive professores de várias nacionalidades, México, Colômbia. E engraçado é que aqueles professores de inglês que só sabem falar inglês, eles nunca se colocaram no lugar do aluno, ou como que é aprender uma nova língua. É assim, um nível muito inferior, muito abaixo daqueles professores que sabem falar 2 ou 3 línguas. Que além de falar inglês, também se propuseram a aprender uma segunda língua, uma terceira língua. Essas pessoas, eles ensinam de uma forma muito diferente. Muito diferente. Quando você é um aluno, você não gosta de lição de casa. Você não gosta de ficar fazendo, sei lá, tem algumas coisas que os alunos não gostam. O professor que percebe aquela classe e adapta o seu ensino para aquela classe, ele ganha os alunos. Aquele professor que, independente dos alunos, independente da escola que ele tiver, independente da idade que os alunos tiverem, ele vai ensinar do mesmo jeito, sabe? O ensino que não é personalizado, o ensino de qualquer jeito, aquilo ali não toca, ele não ganha a classe, não ganha de jeito nenhum. Então eu tive um professor uma vez, uma escola, minha segunda escola aqui nos Estados Unidos, que ele era assim,
Ele já sabia falar 2 línguas, além do inglês, e estava aprendendo português, porque ele já tinha tido muitos alunos brasileiros ou que falam português. Então ele se propôs a fazer isso, a aprender línguas e a saber como que as pessoas aprendem novas línguas. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Se fosse resumir sobre ele, eu falaria a comunicação em si. Ele é isso, ele é a comunicação em si. Ele sabia como pegar a classe estava com ele. Ele falava, gente, hoje eu preciso fazer tal coisa, desculpa, meus chefes me passaram, hoje eu preciso fazer não sei o que. Olha, eu não gosto de fazer esse tipo de teste, mas eu preciso dar esse daqui. Sabe, ele pedia desculpa, ele falava. Como ele já tinha pego a classe para ele, como ele já estava ensinando de um jeito que a gente gostava, que era adaptado a gente estava com ele. A gente falou, não, professor, pode, vamos lá, vamos fazer, você precisa fazer, vamos aí, tamo junto, você nos ajuda, a gente te ajuda. Então, ele conseguiu pegar a classe para ele. Isso é uma coisa muito legal, que eu gostei bastante. Me chamou muita atenção minha como professor. Ok? Eu acho que já deu aí quase 30 minutos. Eu já falei sobre, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 professores, 10 tipos de ensino, 10 técnicas, 10 segredos da comunicação para você. Se você quiser saber mais sobre técnicas de ensino, sobre essa forma diferente de se comunicar, uma forma mais eficaz, mais eficiente, com mais clareza e até com mais simplicidade, compre o meu livro. O meu livro está na plataforma Hotmart, aqui na internet. O preço está muito bom. Ele é um livro digital, então assim que você comprar, você vai receber no seu e-mail esse PDF, esse livro. E ele é bem facinho de ler, uma leitura muito gostosa, muito tranquila. E eu tenho certeza que você não vai conseguir ensinar ou passar um conhecimento ou passar uma mensagem, uma apresentação da mesma forma. Você vai querer fazer melhor, ensinar e se comunicar melhor. Esse é o desafio do livro que eu escrevi. Ok? Obrigado por ter assistido até aqui. Curte o vídeo e comenta aí que parte que você mais gostou. Beleza? Valeu!